Califórnia, USA. Certo dia, enquanto eu trabalhava, uma idosa se aproximou e, depois de apresentar-se como irmã de um cliente amigo, disse que tinha uma história para contar. Uma história de um fato real acontecido quando ela ainda era criança. Um segredo que guardou por muitos e muitos anos, por medo de ser repreendida quando na infância, ou considerada como louca quando adulta. Hoje, com mais de 70 anos, já não importam as consequências ou a opinião alheia. Essa é a história de Marta e sua amiguinha Lúcia. Quando tinha mais ou menos 7 anos, Marta e seus pais viviam em uma pequena cidade de Califórnia, onde a vida era normal e pacífica. Os pais trabalhavam e as crianças iam à escola. Os vizinhos eram na maioria simpáticos e amáveis, com exceção de uma família cujos pais jamais foram vistos. Apenas a filha da mesma idade de Marta, com quem estudava na mesma escola. Uma menina magra, de cabelos longos, loiros e olhos azuis. Lúcia. Todos os dias, quando Marta abria a porta para ir à escola, Lúcia já se encontrava na calçada esperando por ela. Quando retornavam da escola, elas se despediam e Lúcia corria para a porta de sua casa, que sempre se abria quando se aproximava. Mas o mais curioso é que ninguém aparecia para recebê-la. Nunca. Depois que Lúcia entrava, sumia, reaparecendo somente no dia seguinte, no mesmo horário de sempre. Os papais jamais apareciam. Ninguém sabia quem eram, de onde vieram ou o que faziam. Lúcia era a única que parecia viver naquela casa e jamais respondia perguntas relacionadas à família. Durante a noite, a casa deles parecia estar abandonada, pois não acendia as luzes, sempre no escuro e em silêncio. Alguns dos vizinhos mais curiosos tentaram aproximar da família, porém a porta não abria. Ninguém atendia. E pouco a pouco, os vizinhos foram desistindo de uma aproximação e distanciando. A amizade entre Marta e Lúcia continuava igual, da casa para a escola e vice-versa. Lúcia jamais convidou sua amiga para uma visita e tampouco aceitava os convites de Marta. Porém, um certo dia, enquanto Marta brincava com suas bonecas no quintal de sua casa sozinha, Lúcia apareceu de repente. Surpresa, Marta perguntou como ela havia entrado e Lúcia respondeu apenas com uma sacudida de ombros. E ali ficaram as duas em silêncio. Marta com as bonecas e Lúcia observando. Depois de alguns minutos, Lúcia quebrou o silêncio, dizendo algo simplesmente estranho e surpreendente. Eu sei voar. Marta olhou para a amiga e, com um jeito duvidoso, perguntou como. Como pássaro, respondeu Lúcia. Marta, não acreditando na besteira que a amiga havia dito, fez pouco caso e voltou sua atenção para as bonecas. Porém, Lúcia continuou. Você quer ver? E olhando para a amiga, duvidando e ao mesmo tempo curiosa, Marta respondeu que sim. E naquele instante, Lúcia suspendeu-se a uma altura de mais ou menos 2 metros e, depois de voar ao redor do quintal, parou e pousou no mesmo lugar em que estava antes. Exatamente como ela havia dito. Como um pássaro. Com a boca aberta e os olhos arregalados, Marta não entendia e muito menos podia acreditar no que acabava de ver. Como você pode...
E antes de Marta completar a pergunta, Lúcia voou para o outro lado da cerca e desapareceu. Surpresa e chocada, Marta não sabia o que pensar da sua amiga. Quem na verdade era Lúcia? Quem eram os seus pais? E o mais importante, como era capaz de voar? Um montão de perguntas que pretendia obter todas as respostas no dia seguinte, no caminho para a escola. E esperou, confusa e ansiosa. E a noite passou. No entanto, ao abrir a porta pela manhã, Lúcia não estava esperando como sempre. E tampouco foi à escola. Daquele dia em diante, Marta jamais viu sua amiga. A casa estranhamente permaneceu trancada e no escuro por vários meses, até ser ocupada por outra família. Nada foi encontrado em seu interior. Nenhum móvel ou vestígio de que havia sido ocupada pela família de Lúcia. Hoje, depois de tantas décadas, as lembranças do voo de Lúcia continuam vívidas na memória de Marta. A infinidade de perguntas também continuam sem respostas. Será se existem pessoas como Lúcia? Marta jura que sim. E se uma existiu, a possibilidade de outras existirem, para mim é real. Pois acredito em Marta. E quem sabe, Lúcia, ou alguém como ela, pertence ao nosso círculo de amizades. Pois qualquer que seja a nossa vizinhança, existirá sempre alguém diferente. Alguém estranho, cujos segredos, quiçá, estão por serem revelados. Te cuida e muito obrigado.